Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a esse canal. E hoje chegou o dia de um dos vídeos que vocês mais pediam pra gente aqui desde quando a gente começou esse canal, né, Rita? Exato. Que era sobre O nosso início. o nosso início, né? Como a gente começou, por que que a gente começou, doces, a mudança, enfim, tudo que a gente viveu desde o nosso início na confeitaria até o dia de hoje. E tem história, hein? Muita história. Tem história, a gente estava aqui montando, estamos até com a cola, Uma eu no colinha no celular, a Renata celular. no outro. E a gente foi escrevendo aqui, e isso foi legal, porque a gente foi vivendo algumas memórias, né? Trazendo de volta algumas memórias aí que a gente já nem lembrava mais. Momentos bons, momentos de desafios. E a gente vai começar a contar para vocês aqui agora. Sim. Então, comece aí, pode começar. Então, nós começamos a vender doces no ano de 2019, para o Dia dos Namorados, né? A gente eu trabalhava numa empresa, o Diego trabalhava em outra empresa, e nós pensamos assim, poxa, poderíamos aumentar a nossa renda, né? Como muitos de vocês aí também têm os doces como um complemento de renda, nós também começamos dessa forma. E aí nós falamos, nossa, gostamos muito de brigadeiros, né? Brigadeiro é um doce comum, um doce fácil, todo mundo gosta, não tem como não gostar de um brigadeiro, né? Então nós falamos, vamos montar umas caixinhas assim com 4 e vamos vender. Coloca um lacinho, tudo, e vamos vender pro Dia dos Namorados. A gente vai deixar algumas fotos aí também. A gente sempre vai colocar fotos e se tiver Isso. algum vídeo também a gente vai colocando para vocês aí no Isso. decorrer desse nosso vídeo aqui, nessa nossa explicação, tá? E aí a gente colocou, queria pegar encomendas, isso já era até na semana do Dia dos Namorados mesmo. Sim. E a gente colocou nos grupos, mandamos pros amigos, pro pessoal do trabalho, e o pessoal gostou. Porque a gente já fazia bolos, né? Quando tinha eventos assim de trabalho, a gente sempre levava bolo recheado, bolo vulcão, a gente sempre fez, sempre gostou. Então as pessoas já conheciam, já sabiam que a gente fazia doce gostoso, né? Então foi mais fácil para conseguir dessa forma. E aí nós fizemos. E eles sempre falavam assim no trabalho da gente, falavam, nossa, vocês precisam vender esses doces, vocês vão ganhar dinheiro vendendo esses doces, mas a gente nunca levou isso a sério, falava, não, a gente tem o nosso trabalho e tudo mais, mas aí a gente brotou assim essa ideia, falando, vamos ver se dá certo, né? Você que tá aqui nesse vídeo, eu vou pedir para vocês, esse vídeo foi muito pedido por todos vocês aqui do canal para contar a nossa história, então ó, já deixa o like aí nesse vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá? E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma angústia, eu sempre falo aqui, você pode escrever aqui nos comentários que a gente responde todos vocês, tá bom? Eu respondo, a Rê também responde todos vocês. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre outra coisa que você viu aqui no canal ou que você quer ver também, é só você escrever aqui embaixo que a gente responde todos vocês. E aí, continua, Rê. Isso, e aí nós vendemos, nós na verdade anunciamos que iríamos vender, e aí a galera, todo mundo começou a pedir e tal, a gente fez as encomendas, ficamos super felizes, né, que deu certo, conseguimos aí um dinheirinho, agora não lembro quanto foi, mas a gente recuperou o que a gente investiu e ganhamos mais além, então foi bacana, ajudou a gente ali naquele mês, né, e aí a gente ficou super empolgado, gente, olha, de verdade, a gente ficou bem empolgado. Gostamos muito de ganhar dinheiro assim de uma outra forma, né? Além do trabalho CLT que a gente era, né? E ficamos realmente muito empolgados e colocamos assim na nossa cabeça que a gente queria trabalhar com doces também, né? E no primeiro momento não foi uma decisão, não pensávamos em sair do nosso emprego, mas já tínhamos ali aquela sentimento, né? Aquele desejo de trabalhar também com doces. E aí a gente continuou aos finais de semana. Aí a gente saía para vender, né? Aí nós começamos a vender na rua, né? Começamos a vender na rua, mas somente, além das encomendas. Além das encomendas que a gente começou a receber, nós começamos a vender na rua os brigadeiros. E aí eu tenho um vídeo aqui, não vou colocar ele inteiro, vou colocar um trecho do vídeo da gente vendendo na rua para vocês verem como é que a gente fazia, tá?
Eram os doces. Eu lembro que eu tinha uma caixa de relógio. Era uma caixa muito bonita que a gente comprou, acho que lá na 25 de março. Era uma caixa para guardar as joias. Era uma caixa para guardar as joias, o relógio era grande. Tinha um tampo de vidro. E era pesada aquela caixa. E aí eu tive a brilhante ideia de, falei, não, eu vou tirar os relógios, que eu tinha bastante relógio. Isso. Falei, eu vou tirar os relógios aqui dessa caixa, porque ela era tampa de vidro. Vou colocar os brigadeiros aqui e a gente vai sair na rua pra gente vender. E quando a pessoa, eu nem vou precisar abrir a caixa dos brigadeiros, porque a pessoa já vai ver os brigadeiros aqui em cima, né? E aí já vai querer comprar. Galera, e deu muito certo. Muito certo mesmo. Só que aquela caixa era muito pesada. A gente ficava umas 2, 3 horas andando mesmo, indo nos comércios, levava muito não. Nossa, muito não. Mas aí foi onde a gente ganhou muita experiência também. Sim. Nós ganhamos muita experiência nessa época, sabe? Hoje é dia 15 de junho de 2019, agora é exatamente 1h17. Aí galera, estamos chegando aqui no salão da nossa amiga ali, ó. Espaço Maria Joaquina, com os nossos brigadeiros. E vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma venda aqui hoje. Galera, vocês não vão acreditar, meu. Passamos aqui no estabelecimento da nossa amiga e vendemos quase tudo. Olha aí. Quase tudo, olha só. Não tem mais quase nenhum brigadeiro. Depois nós participamos de um evento num salão de beleza do nosso bairro. Era um especial que tinha lá. Acho que é de aniversário do salão. Acho que é de aniversário do salão. E aí nós tinha um espaço lá na porta, assim, né? Antes entrava no salão, tinha uma antessala. Nós ficamos ali com os nossos brigadeiros. E toda cliente que entrava, todo mundo que entrava, passava na rua, via, né? Também tem foto, a gente vai deixar aí pra vocês. Com a caixa de relógio. Com a caixa pesada. E foi muito legal também esse evento, foi uma experiência. Inclusive, nesse dia eu também estava trabalhando, mas eu trabalhava até próximo desse salão. Então eu ia lá, era um sábado e eu trabalhava sábados alternados, né? E no dia desse evento eu estava trabalhando, mas eu fui, também ficava lá no salão junto com o Diego e tal. E foi muito enriquecedor para nós essa experiência também ali, desse contato, né? E ali também saíram encomendas de Casamento centos. também, pra casamento. Pegamos uma encomenda de casamento ali, de docinhos para casamento, foi muito legal. E, nossa, gente, muita coisa. Aí depois disso, a gente sentiu a necessidade de melhorar a foto dos nossos doces. A gente sempre estudou muito e estuda até hoje, mas a gente falou assim, a gente precisa de alguma coisa um pouco mais profissional. Isso. E aí nós chamamos uma pessoa, contratamos um fotógrafo profissional, que ele nem era especialista em comida, né? Sim, mas ele é fotógrafo de pessoas, de crianças. Né? Casamentos, eventos e tudo mais, mas não de comida. Mas ele aceitou o desafio. Aí aceitou o desafio, né? E aí eu vou deixar algumas fotos para vocês aqui dos brigadeiros que ele tirou pra gente, que aí nós começamos a usar essas fotos e atrair mais clientes também por conta dessas fotos profissionais que ele tirou pra gente. Esse né? ensaio que ele fez dos nossos brigadeiros. Foi. E aí também depois disso a gente pediu para fazer a nossa logo, né? Aí foi onde a gente, através dele também ele apresentou uma pessoa que mexe com arte, né? Arte visual, e aí a pessoa fez a logo pra gente do jeito que a gente queria. Isso. E também os adesivos. Foi aí onde surgiu a nossa logo e os nossos adesivos. E também fez a imagem para as redes sociais, né? Instagram. Vamos lá, nesse período aqui a gente vendia os brigadeiros somente e as coxinhas. Ó, pra você ver como é que faz tempo que a gente vende as coxinhas. As coxinhas de brigadeiro com morango. Eu lembro que depois quando a gente entrou no iFood, a gente vai falar sobre o iFood mais pra frente, mas eu lembro que a nossa loja, se eu não me engano, eu acho que era uma das poucas lojas na cidade que vendia a coxinha de brigadeiro com morango. Sim. Mas a gente sempre buscou fazer coisas diferentes, sair da mesmice, sabe? A gente nunca fez o mesmo doce que as pessoas faziam. Mudava a apresentação, a gente fazia uma apresentação diferente, uma embalagem diferente, justamente para se diferenciar, né? Tem foto aí também da primeira coxinha, vamos deixar passando aí.
Gente, olha, hoje a gente acha nossas fotos feias. A gente tava olhando aqui e falando, nossa, como as nossas fotos eram feias. Evoluímos, né? Evoluímos. Mas assim, galera, naquela época, eram as fotos mais bonitas que tinha pra época, sabe? Hoje, porque a gente melhorou muito. Mas assim, a gente fala, nossa, como não era. Hoje a gente não acha bonita, não, mas na época era bonita demais, né? Fazia sucesso. Aí, passando esse período, nós. No final do no final ano, do ano, né? A gente não tava no iFood ainda, Isso é pessoal. 2019, comecinho ainda. 2019. Aí chegamos aí no final do ano, e a gente deu uma pausa nos doces. Fizemos uma pausa. Porque quem trabalha CLT sabe que o final do ano é muito corrido, Sim. ainda mais as empresas que a gente trabalhava. Era bem puxado. Né? Era bem puxado, então a gente decidiu dar uma pausa nos doces, né? Isso. E só se dedicar ao trabalho CLT que a gente estava mesmo. E a gente se mudou também, a gente foi pro apartamento também nessa época, exato. foi tudo meio então conturbado. Foi muito corrido. Aí só em abril de 2020 que a gente tentou trabalhar na Páscoa, mas a gente não conseguiu. Pessoal, tem algumas palavras que nós não vamos falar aqui no YouTube, porque não pode, é proibido, tá? Algumas palavras aqui. Então, aquele evento que aconteceu no mundo aí em 2020, onde parou tudo, fechou tudo, tá? Vocês entendem. Vocês entendem o que a gente tá falando. Todo mundo ficou em casa, né? Não podia sair. Então, a gente tentamos trabalhar na Páscoa, mas nós não conseguimos porque estava tudo fechado O pessoal tinha muito medo, né, desse contato, de comprar alguma coisa, né, produzida por outra pessoa. Exato. Então, e ninguém conhecia o que estava acontecendo, então todo mundo tinha medo, né? E aí a gente também não conseguiu comprar os insumos, porque estava tudo fechado. Consequentemente, a gente também não ia conseguir vender, porque a gente ainda estava começando nisso, a gente decidiu não trabalhar na Páscoa. Eu já tinha saído do meu trabalho, ele estava em casa, trabalhando em casa. Eu estava trabalhando no home office nessa época já. E aí, depois disso, nós tiramos o MEI. Em abril de 2020, nós tiramos o MEI. Para trabalhar no iFood. Para trabalhar no iFood. Foi onde a gente surgiu a ideia, falou assim, vamos entrar no iFood. Porque a gente só consumia pelo iFood. Então a gente falou, bom, a gente consome, vamos vender também pelo iFood. Sim. Foi e aí, pessoal, começamos o quê? A estudar. O nosso primeiro curso foi o curso de Brigadeiros Gourmet, que nós fizemos na Chocolândia, se eu não me engano, lá do Ipiranga, né? Fizemos o nosso primeiro curso de Brigadeiro Gourmet lá. E aí, quando a gente foi entrar no iFood, tiramos o MEI, começamos a estudar muito, né, de lá pra cá, porque não é fácil, uma coisa totalmente nova. E a gente entramos no iFood, morando num apartamento, bem pequenininho o apartamento. E eu ainda entregava de carro nessa época. Não tinha moto, né? E ainda entregava de carro, mas eu ainda trabalhava no outro serviço, trabalhava como CLT. Né? Nessa época lá que a gente começou no iFood, a gente fazia só brigadeiros e a parte da coxinha. Né? Fazia aí o brigadeiro tradicional, beijinho, morango, leite ninho, fazia de churros. Isso, paçoca. Paçoca, tinha esses, né? aquele que vai a goiabada por cima. Ah, sim, Romeu e Julieta, a gente vendia isso também. Né? Só que o que aconteceu, pessoal? A nossa intenção era vender apenas brigadeiros lá no iFood. Vamos abrir a loja só de brigadeiros e nós vamos bombar de brigadeiro, de vender brigadeiro, né? Só que tem um detalhe, o brigadeiro, ele não é um doce tão comercial para você só ficar com ele, né? Tem pessoas na internet que tá aí que vende somente brigadeiro, mas é uma pessoa que já é bem conhecida, bem famosa, então não era o nosso caso. Então a gente sentiu a necessidade de colocar novos doces no nosso cardápio. Exato. Né? Porque a gente só trabalhava com brigadeiros. Inclusive o nome da loja era do que Brigadeiros Gourmet. Porque a gente só fazia brigadeiros. E deixa eu explicar pra vocês o nome. Isso. A gente não contou essa parte. É verdade, tem essa parte do nome. Quando a gente saía pra vender na rua, a gente não tinha nome, não tinha nada. Era só a gente... era brigadeiro gourmet. É verdade, bem legal. E as pessoas perguntavam assim, tem do quê? Do que tem? Tem do que esse brigadeiro? E aí o meu sobrenome é Renata Del Duque. Então eu tive essa ideia de fazer esse trocadilho, entendeu? Tanto associar o meu nome com essa pergunta que a gente escutava direto nas ruas. Mas tem do quê? Do que tem?
E aí falou, meu, sobrenome é Duque. As pessoas vêm aqui do que tem? Do que tem? E ficou do quê? E aí falou, meu, vamos colocar o nome de Duque Brigadeiros Gourmet. Foi o primeiro nome. Isso. Mas depois a gente mudou pra Duque Brigaderia e Cafeteria. Porque a gente queria vender coisa salgada também no iFood. Aí a gente mudou. Aí a gente mudou o nome. Aí hoje mudamos de novo, que agora só Brigadeiria. está Duque Brigaderia. Então tivemos aí várias transições, tanto dos doces, quanto de nome, quanto de aprendizado, né? Comenta aí o que você achou dessa tosqueira aí, de como que foi para fazer o nome da loja. Comenta aí o que vocês acharam, dá risada aí com nós. E aí, pessoal, depois dessa etapa, a gente sentiu a necessidade de colocar mais doces no delivery para começar a vender mais, ter mais clientes, porque nem todo mundo gosta de somente pedir brigadeiro e tudo mais. Isso. Foi aonde que a gente colocou o brownie. E a gente sempre queria ter uma novidade. A gente olhava as outras lojas e tinham doces muito iguais. Então a gente veio com a ideia do brownie. Foi. Pra ficar diferente da concorrência. Não tinha brownie lá na região quando a gente começou. Ninguém vendia brownie quando a gente começou na nossa região. E aí começamos a vender o brownie. Gente, e explodiu de vender. Sabe? Aí a gente começou a vender brownie recheadinho, quadradinho, que a gente vai deixar a foto deles aí, né? Pequenininho assim, recheado. Depois veio o brownie no potinho. Depois veio a fatia pizza brownie. Brownie na marmitinha, vendemos por muito tempo. Sabe? Então o brownie sempre foi um doce que esteve presente quase desde o comecinho. Só que também é o seguinte, a gente também estudou muito, porque o brownie é uma receita bem mais cara, é uma receita muito cara. Tem gente que coloca amêndoas, castanhas, enfim, tem uma infinita variedade de coisa que você pode fazer com brownie. E a gente começou a estudar e falou, meu, eu preciso reduzir o custo do brownie para ficar acessível para as pessoas comprar, senão a gente já não é conhecido, estamos tentando, né, ser mais conhecido na região. E eu chegar com um doce caro, né, um doce mais elevado, as pessoas não vão comprar de cara, vai demorar muito. E aí, taca ali a gente estudar, quebrar a cabeça, tira esse ingrediente, acrescenta outro, e aí fomos indo, aprimorando a receita, conseguindo reduzir os custos, até chegar no famoso brownie que derrete na boca, que já tem um vídeo aí no canal, que já tá com quase 4.000 visualizações, esse vídeo aí do brownie, tá? Nesse mesmo ano de 2020, ainda morando lá no apartamento, nós fizemos um cardápio do Dia dos Namorados, né? Sim. E foi, nossa, fizemos muita coisa. Fizemos bases recheadas, corações trufados. Bolo fundi, fizemos cestas de chocolate, vendemos muito, entregamos em lugares super distantes, assim, de onde a gente estava. E, gente, nesse Dia dos Namorados a gente já estava no iFood. E, mais uma vez, pela inexperiência, a gente acaba pecando em algumas coisas. Ninguém gosta de receber os seus doces ou salgado atrasado. Só que como era o nosso primeiro Dia dos Namorados no iFood, a gente falou assim, a gente acha que nem vai vender tão bem assim e tudo mais. Galera, e bombou o iFood no Dia dos Namorados. Bolo fundi saiu demais. Bolo fundi e a caixa com 16 brigadeiros, gente, vendeu muito. E eu ainda entregava de carro nessa época também, não tinha moto ainda. E teve alguns clientes que eu entreguei com 40, 50 minutos de atraso. Porque, assim, Guarulhos é muito grande, então, para deslocar, para você andar 8, 10 quilômetros em Guarulhos, no Dia dos Namorados, um trânsito muito grande, muito farol de carro, era muito demorado. Então, teve pessoas que recebeu com 40, 50 minutos de atraso, mas deu tudo certo, né? A gente conseguiu vender muito bem, conseguimos bastante clientes também por conta do Dia dos Namorados, que passaram a comprar com a gente no particular, porque viu que o nosso trabalho era muito bom. Aí nesse mesmo ano nós colocamos um bolo chamado Tsunami. Não sei se vocês viram essa moda. A gente vai deixar aí. Vou deixar a foto aí. Gente, a gente vendeu bastante. Inclusive, eu preciso pedir desculpa para duas pessoas aqui. Toda vez que eu lembro desse bolo, eu peço desculpa pro Tom e pra Andréia, gente. Porque eles compraram um bolo de tsunami da gente.
E acho que foi pro aniversário dela, No né? aniversário dela. Ai, André, de pelo morango, amor de Deus, a gente não tinha experiência ainda, a gente tava aprendendo. E galera, fizemos o bolo, tava lindo lá em casa, lá no Isso. apartamento. Mas Montamos no o bolo, transporte... tava lindo. Mas quando a gente foi transportar o bolo, que a gente foi levar pra eles, tava muito líquido o recheio, a cobertura. E começou a vazar tudo pelas laterais, sabe? A gente foi o mais rápido possível pra entregar pra eles. E chegamos lá, já tava vazando assim pelas laterais. Falei, corre, deixa lá na geladeira pra tentar segurar. Mas infelizmente o bolo de tsunami virou uma meleca toda. Né? E toda vez que a gente lembra disso, a gente dá muita risada. Tom e André, pelo amor de Deus, desculpa a gente aí mais uma vez, mas tudo são experiências, né? Eles entenderam, são nossos amigos aí, já eram nossos amigos e entenderam, a gente dá muita risada. A gente sobre já o episódio. fez bolos melhores depois pra eles, já ficou tudo Não, certo. Eu falei pra eles que eu tinha uma dívida de um bolo pra eles, depois a gente pagou essa dívida. Mas assim, toda vez que eu lembro disso, eu peço desculpas novamente, porque foi um episódio muito engraçado. A gente dá muita risada até hoje, né? Exatamente. E aí a gente foi sempre introduzindo mais doces, galera, porque a gente vendendo assim no dia a dia, no iFood, você vai percebendo que você tem que ter doces novos, você tem que ter novidades. Como a gente só trabalhava com brigadeiro, brownie e coxinha de morango, então realmente a gente teve que criar coisas. E foi aí que surgiram os copos da felicidade. Sim. A gente vai deixar também foto dos primeiros, como eles eram bizarros. Exato. Era. Bem diferente do que é hoje, mas todo mundo tem um início, né, gente? Começo, então, a gente tem que se honrar da nossa história, né? E dar risada do que não era tão legal. Então a gente foi colocando e fazia muito sucesso também esses copos, a galera gostava E faz muito. até hoje, então não é à toa que tá aí no cardápio, tá no até hoje, né? Até hoje. Então, gente, assim, entenda uma coisa, eu sempre falo isso nos vídeos, confeitaria não é fome. Os clientes não compram doce porque estão com fome, eles compram porque é um desejo. Foi aprovado numa vaga de emprego, foi promovido, começou com um namorado novo, namorada nova, conseguiu a casa dos sonhos, o carro, enfim, alguma conquista. Ou a pessoa brigou com o namorado, ou tá de TPM, ou o cara tá estressado, enfim. Então é um sentimento, não é fome, tá? Por isso que o doce, você sempre tem que apelar pro emocional. Ter uma foto bonita, ter uma descrição bonita, que isso vai ajudar muito a alavancar as suas vendas, tá? Tá, nesse tempo aqui nós fomos estudando muito, aprimorando, seguindo pessoas, confeitarias gigantes, famosas de outros estados, que nos inspiravam muito, né, a melhorar o nosso trabalho, cursos online, cursos presenciais que era possível fazer nessa época, a gente sempre se matriculou, Sempre fez, né? Sempre fez, foi atrás, e fomos tendo aí algumas evoluções na aparência, né, e nos sabores dos nossos doces. E aí introduzimos também bolos de festa, depois daquele choque do tsunami que deu errado, né, a gente estudou, a gente se aprimorou e criamos bolos lindos, bolos muito incríveis. Diego vai colocar mais fotos aí pra vocês desses bolos, de festa, chá revelação, encomendas, doces de festa, muita coisa legal aconteceu pra nós aí no decorrer desse 2020. E também no lado profissional, né, foi também onde o Diego se desligou da empresa onde ele trabalhava e nós começamos a nos dedicar totalmente, completamente aí aos doces, né? Confeitaria no modo geral, isso. né? E tivemos também aí as nossas conquistas, né, materiais para o nosso trabalho, né, que foi a planetária, a batedeira planetária, a panela mexedora, vamos deixar as fotos aí também para vocês. Gente, tem a batedeira tá ali em cima, mas não dá pra gente pegar, porque Antiga, eu até esqueci né? a antiga, acho que é da Valita, da Feliz Valita, se eu não me engano. Valita. A gente ganhou ela de presente de casamento. Ela funciona até hoje, é aquela que tem duas hélices, assim que fala. Isso. E a gente fazia tudo nela. Né? Tem 12 anos essa batedeira aí, a gente fazia tudo nela, mas não estava dando conta mais, porque as massas, né, você vai aprendendo, você tem que ter um equipamento melhor e tudo mais. E a quantidade de bolo que estava saindo, A quantidade de bolo começou a ser absurda, assim, começou a sair muito bolo, muito bolo, muito bolo, e a gente não dava conta, né? Essa batedeira não dava conta. E aí foi onde a gente
conseguiu aí a batedeira planetária da Oster, a panela mexedora das massas do brigadeiro, que é a brigadeirinha. Isso. Né? E desde o começo a gente sempre se dedicou muito em qualidade, em produtos de qualidade. Então a gente também vai deixar foto aí dos ingredientes, né? De quando a gente conquistava. E a gente sempre postava também, isso é legal. Sim. Você mostrar para o seu cliente o material que você trabalha. As marcas, né? Que você trabalha com ingredientes de qualidade. O seu cliente gosta de saber, conhecer bastidor. Então a gente foi entendendo esse marketing também, foi entendendo que isso era importante para o nosso negócio. E a gente sempre mostrava, né? Quando a gente conseguia comprar, a gente comprava aquela Nutella de balde. 3 quilos de Nutella. Isso, muita coisa de qualidade. A gente sempre investiu, né, nos melhores ingredientes que nós podíamos comprar. E galera, tudo isso que a gente está falando, isso reflete até nos nossos clientes hoje, tá? Porque quando a gente compra aquele balde de Nutella de 3 quilos, 3 quilos de Nutella, galera, e mostra, né, não só ele, mas o leite condensado, as marcas, tudo mais, eles veem valor naquilo. E eles já sabem que aquele produto tem um preço diferenciado. Então, eles não vão ficar assim, mas faz mais barato, mas o preço está muito alto e tal. Não, porque eles estão vendo valor no seu produto. Olha, ele usa Nutella de verdade. Tanto que teve um episódio que aí, através dos cursos que nós começamos a fazer, nós começamos a conhecer várias pessoas, inclusive que viraram aí nossos professores, nossos mentores até hoje, como o Anderson e a Cris, lá de Curitiba. Um beijão aí para você, Anderson e Cris, se você estiver vendo a gente. A gente nunca se conheceu pessoalmente, mas através do curso online foi que nós nos tornamos grandes amigos, eles nos ajudaram e nos ajudam até hoje. E foi com a Cris que eu aprendi a receita do bolo que eu fiz para vocês no canal. O Anderson, esposo dela, também na parte de administração da loja, de confeitaria, sempre ajudou muito a gente. Sabe? Então foi tudo isso que a gente foi conhecendo muitas pessoas. Ele nos ajudou muito também na questão, assim, aquela ansiedade, aquela parte coisa... emocional, né? Isso, aquela parte emocional, porque é normal você não ter vendas ou não ter as vendas que você gostaria de ter em determinados momentos, né? Mas isso você aprende com a experiência, e ele já tinha muita experiência. Então o Diego conversava com ele naquele desespero, e ele sempre tinha, assim, palavras muito de conforto, de uma explicação lógica, né? Para que a gente tivesse paz e tranquilidade no nosso coração, na nossa mente, porque a gente estava fazendo o melhor e que com o tempo os resultados viriam, não era de imediato. Sim. Né? Tudo você planta para você colher lá na frente. Então é uma troca de experiência. Quem me conhece sabe que eu sou muito acelerado, eu sou bem mega ansioso, eu quero ver o resultado logo das coisas e tudo mais. E nem sempre é assim. Então às vezes eu mandava uma mensagem para ele, Anderson, pelo amor de Deus, não tá vendendo, não tá fraco. Ele, calma, é assim mesmo, continua fazendo um bom trabalho, que as coisas vai dar certo e tudo mais e tal. Então, gente, é por isso que eu falo, é teste de paciência mesmo, É sabe? verdade. E aí, no finalzinho também desse ano, nós nos mudamos de novo, saímos do apartamento, porque realmente ali não dava pra nós. Já tava pequeno, Era muito pequeno, nós tínhamos um quarto ali que nós deixávamos todo pra fazer as coisas dos doces, mas guardar, né? A gente guardava tudo ali. Mas não dava mais, né? A gente precisava de uma casa mesmo, mais espaço. E aí nós nos mudamos também no final de 2020 pra uma casa maior, né? Tínhamos ali espaço exclusivo da loja, então foi um tempo muito bom para nós. Aí foi mais uma bênção que nós conseguimos, né? Através do nosso trabalho. E aí, através disso, as vendas elas já estavam aumentando e as encomendas de festa, de bolo, de docinho também começaram a crescer assim muito. A gente começou a evoluir muito porque o pessoal começou a ver o nosso trabalho e aí a gente sempre postando lá nas redes sociais, tudo. E começou a ter muito pedido de bolo de festa, mas muito pedido de bolo de festa, Vou deixar as fotos aí para vocês verem algumas das encomendas que saíram nessa época. E aí, pessoal, mais pro final do ano, mais em novembro, nós colocamos os cones trufados. Vamos deixar aí também para vocês verem as fotos dos cones que nós aprendemos também em curso e colocamos para venda. E foi o maior sucesso. Sempre que a gente colocava cone, era um estrondo de vendas. Eles dão um trabalhinho para fazer, né? Mas assim, são muito vendáveis, muito. Preciso muito mesmo. confessar para vocês que eu não sou fã de fazer o cone, porque ele dá bastante trabalho, porque você tem que banhar ele por fora,
e por dentro, né, de chocolate para ele não murchar. Isso. Mas assim, vocês vão ver as fotos aí, fica muito bonito, gente. Ele se vende sozinho, Ele se pela vende beleza sozinho. dele, o povo quer comprar. Sabe? Quer Você não comprar precisa e fazer comer. nada, porque ele se vende sozinho. Sim. Então a gente fazia 40, vendia 40, fazia 50, vendia 50, fazia 100, E vendia muitas 100. vezes a gente colocava que iria vender, que estava produzindo, o pessoal já começava a Já encomendar. começava a encomendar. Ah, eu quero 5, quero 7, quero 10 e tal. E quando a gente produzia, muitas vezes já quase nem sobrava muito para pôr no iFood. Já Foi. ia tudo embora ali nas encomendas mesmo. E aí no mês de novembro também, nós começamos a nos preparar para o Natal. Exatamente. Né? Seria o nosso primeiro Isso. Natal. Comprei um curso de Natal. É verdade. De uma confeiteira. Gente, investimento, galera. Exatamente. Você precisa Comprei um investir curso. em conhecimento. Nem tudo você consegue de forma gratuita, tá? Como eu falo para vocês, a gente aqui no canal passa o máximo de conhecimento para vocês, mas tem coisa, tanto que a gente está passando agora, como a nossa planilha de precificação, como o e-book que a gente vai lançar daqui a pouco, como a análise de loja, que não tem como a gente fazer gratuitamente, porque é um serviço que leva muito tempo para você desenvolver. Então nem tudo, galera, vocês vão conseguir de graça. Tenha isso na mente de vocês. Até porque é o seguinte, mais de 90% das pessoas, isso não sou eu que estou falando, é estudos que comprovam isso, mais de 90% das pessoas que conseguem as coisas de forma gratuita não valoriza, não dá o devido valor. A gente sim, já fez bastante curso de forma gratuita, mas também a gente já pagou muito valor alto em cursos também. A gente está praticamente assim, mês sim, mês não, a gente está fazendo curso, a gente está investindo. Porque, gente, conhecimento ninguém tira da gente, galera. E nós vamos deixar as fotos aqui do resultado desse curso que a gente fez. Esse curso que nós compramos online, estudamos, fiquei horas e horas assistindo. Reproduzi as receitas que eram ensinadas nesse curso, que era torta na taça, chocotone, né, brigadeiros, assim, diferenciados. Então, cone, deixar... até o cone natalino. Isso, aquele conezinho natalino vai estar tudo aí na foto. Guirlanda de brownie. Fizemos guirlanda. Então nós vamos deixar as fotos aí dessa parte do nosso Natal de 2020. 2020, E vendemos, galera. Não foi assim uma coisa muito... Não vendemos muito, né? Não vendemos muito, mas vendemos, tá? Nós tivemos venda. Tivemos uma venda legal. Como a gente disse pra vocês, foi um ano complicado pra todos, né? Em vários sentidos. Então, no final do ano, ainda a galera não podia comemorar junto, vocês lembram, né? Que tava todo mundo separado, as famílias... Ficar em casa, né? Isso, as famílias estavam fechadas as estradas, tanto que nós não podíamos nos encontrar com a nossa família, enfim. Foi aquele ano complicado para todo mundo. Mas conseguiu sair as vendas aí. Mas sim, saíram algumas vendas, sim. Saíram taças, saíram doces, saíram bastante coisa. Foi. E aí esse ano a gente acabou, colocou, né? A gente colocou aqui foi quando a gente colocou a torta salgada e o empadão de frango também. Isso. Que a gente sentia necessidade, porque, pessoal, a gente tem que pensar que o cliente, quando ele entra na nossa loja, a gente tem que oferecer o máximo de produtos para ele. E quando você consegue ter algo salgado para vender, né, você coloca lá, além do doce, alguma coisa salgada e uma bebida, a chance do cliente comprar mais coisas com você é maior. Foi quando a gente também estudando, aprendemos isso e introduzimos a torta, que a gente fez torta de frango, torta de presunto e queijo, fizemos empadão. E aí começamos a montar combo de refrigerante, com salgado, com doce, ou só salgado e doce, enfim. Começamos a fazer Nós tínhamos um combo duplinha que era o maior sucesso. Era tudo na marmitinha, brownie na marmitinha e a torta salgada na marmitinha. Gente, isso vendia demais. Muito, acho que era muito. R$20 na época. Acho que era R$20. Nossa, vendia demais. Saía muito, a gente não dava conta fazer. Então, aí agora... Janeiro de 2021. Janeiro de 2021, já isso. Começamos um novo ano, e aí já o ano inteiro já vendendo doces, né? Isso. E a gente ficou com muito receio porque as pessoas diziam que janeiro era péssimo, era mês de férias, muitas confeitarias fechavam, tiravam férias, davam férias coletivas, mas a gente só vivia da confeitaria, né?
A gente não era mais CLT, a gente tinha conta para pagar, aluguel. Enfim, a gente falou, não, vamos trabalhar, vamos ver o que vai acontecer. E, gente, foi o melhor mês para nós. Surpreendeu a gente, assim, Nossa. de uma forma que a gente não esperava mesmo. Vendemos muito bem nesse mês. Tinha dias que nós vendíamos, assim, R$1.200, R$1.300, sabe? Então, assim, foram meses... Todo mês de janeiro pra gente é muito bom, até hoje, né? Tem sido muito bom os meses de janeiro para nós. Colocamos também bolo no cardápio, bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Nossa, quando a gente colocou o bolo de cenoura no cardápio, gente, era bolo de cenoura no copo, era bolo de cenoura de piscininha. Bolo vulcão de cenoura. Bolo vulcão de cenoura. É um bolo clássico, né? É muito difícil clássico, você achar alguém que não gosta de bolo de cenoura com brigadeiro. Eu acho que ele vende até mais do que o próprio bolo de chocolate com brigadeiro. Então, assim, quando a gente colocou ele, nós vamos deixar a foto aí pra vocês, venda foi lá em cima. Vendia muito. Sabe? Tanto que a gente fazia ele pro delivery, pra vocês terem ideia. A gente fazia acho que 4, a fornada assim, a receita dava 4, e a gente vendia no dia. No mesmo dia saía. No mesmo dia, E nessa época eu já estava entregando de moto. Já 2021 já tinha se nessa mudado, época eu já tinha moto. Você já tinha? Eu já fazia as entregas de moto. E detalhe, galera, eu sempre levei os bolos na bag. Isso. Levava na moto. Era bolo vulcão, era bolo piscininha, bolo fundi. Gente, nunca tive reclamação de produto chegar revirado, bagunçado, nunca. Nunca tivemos esse tipo de reclamação. Porque sempre levando com maior cuidado, né? Vendemos muito nesse período, bolos, encomendas, foi muito bacana. A loja crescendo. Loja crescendo, só que aí veio a Páscoa. Veio a Páscoa de 2021. E aí nós tivemos uma brilhante ideia, mas pro lado errado. Péssima ideia. Nós tivemos uma péssima ideia. Falamos assim, vamos tirar férias. Não vamos trabalhar na Páscoa. Uma confeitaria que não quis trabalhar na Páscoa. Vê se dá certo isso. Olha o que a inexperiência faz com a gente. Nós falamos assim, ano passado a gente não trabalhou na Páscoa, as vendas do Natal não foram legais, ainda estava com essa doença aí no mundo, né? Mas já era uma retomada do comércio. Já estava tudo aberto, já estava tudo... O pessoal estava animado mesmo para presentear nessa época. E a gente não enxergou dessa forma. E a gente decidiu não trabalhar na Páscoa. Não vou fazer nada de Páscoa, enfim. Tiramos férias, né? Isso. Seus pais já moravam aqui em Arthur? Já. Viemos pra cá e, gente, tomamos um tombo grande. Por quê? Porque no pós-Páscoa foi horrível de venda. Porque todo mundo já tinha gastado dinheiro com doce. E tava enjoado, né? Com chocolate, com ovo de Páscoa. Então, os meses seguintes foram, assim, meses bem mais fracos de venda. E a gente sofreu. Né? O pós-Páscoa foi muito ruim de venda. Até o Dia das Mães ali. Até um pouquinho antes do Dia das Mães foi muito ruim de venda. Tinha dia que a gente não vendia nada, ficava desesperado. Mas, e aí vai aquela velha experiência que a gente fala do Anderson e da Cris, conversando com ele, falou, você não trabalhou na Páscoa. Páscoa e final do ano é as melhores datas para confeitaria. Trabalhe nessas datas. E aí depois desse grande tombo que nós levamos, nós decidimos nunca mais deixar de trabalhar em qualquer data comemorativa. Aprendemos com esse erro, né? Aprendemos. Com muita dor aprendemos. Pois é. E aí depois disso, pode ser até mentira o que a gente vai falar aqui, mas não é. Parece mentira, mas não é. Tem a foto aí? Tem a foto? Tem a foto. Vou colocar a foto para vocês aí, galera. Por incrível que pareça, no dia 1º de abril de 2021, que é considerado o dia da mentira, a nossa loja, que nós não tínhamos as duas, ainda tínhamos só uma, a nossa loja se tornou super restaurante no iFood, galera. E a gente comemorou, olha, a gente fez sorteio, a gente... Presenteamos nossos clientes, foi aquela festa. Porque, galera, a gente tava assim, sempre só nós dois, trabalhando praticamente sozinho, né? Tivemos alguma ajuda de alguns motoboys nessa fase, assim, em alguns meses do ano. Mas, assim, 98% do tempo a gente sempre trabalhou sozinho, né?
Então, para duas pessoas inexperientes, começando um negócio e em pouco tempo se tornar super restaurante no iFood, para nós foi um marco muito grande, né? E aí a gente comemorou e foi bem legal. A gente não tinha um ano de iFood, porque a gente entrou em maio de 2020, nos tornou um super restaurante em abril de 2021. Então, exato. Ainda faltava um mês aí pra se completar um ano, né? E aí depois disso veio o Dia das Mães, né? Isso. Aí a gente montou também um cardápio para o Dia das Mães, com coração de chocolate que era recheado, né? Brownie Beats. O que mais que nós fizemos aqui? Também aí as vendas, as caixas de brigadeiro. Né? Os Brownie Beats, muito bom. Os Brownie Beats é bem legal. Dá um trabalhinho para fazer também. Mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. Principalmente para você tomar com um café da tarde, assim. Nossa, é muito bom mesmo. E aí, com isso, galera, a gente está resumindo bem aqui, tá? Essa parte, porque a gente sempre alimentando as redes sociais, o Instagram e tudo mais. E nisso, as vendas do delivery aumentando e as vendas no particular também aumentando. Por quê? A gente já estava com a nossa logo, com adesivo, WhatsApp lá no nosso adesivo, e a galera entrava em contato diretamente com a gente. Comprava primeiro pelo iFood, quando via que o nosso doce era bom, entrava em contato e começava a comprar no particular. Então as vendas no particular começou a aumentar também, vendas de bolos de festa começou também a aumentar e a gente começou a crescer ainda mais, né? Sim, exatamente. E aí vieram o Dia dos Namorados, nós colocamos bolo fundi no cardápio, muitas caixas de brigadeiro. Esse Dia dos Namorados já foi uma venda melhor, porque a gente focou bem no Dia dos Namorados. Só que mesmo. A gente não fez barra recheado, nada, porque isso realmente dá muito trabalho, né? A temperagem de chocolate, enfim, ou mesmo que você use o chocolate de cobertura, aí também não tem, perde um pouco a qualidade, né? Mas depois, num outro momento, a gente entra nessa questão, tá? Aí montamos aí o bolo fundi e as caixas de brigadeiro. Isso, exatamente. Vendemos bem também no Dia dos Namorados. Vendemos bem. Aí colocamos a torta cookie, brigadeiro de Chandon também, vamos deixar as fotos aí pra vocês. Sim. Torta cookie de Nutella, galera. Nós vamos fazer aqui no canal pra vocês conhecerem. Gente, isso vende muito, galera. Muito mesmo. E continuamos estudando, né? Muito estudo, para melhorar a embalagem, para melhorar a aparência dos doces, sabor. Sempre tem que ter muito estudo, galera, porque tem que ter muita dedicação. Tem. Não é fácil, gente. Para você crescer, para você alcançar objetivos, você tem que se dedicar, estudar mesmo, entendeu? Não dá pra fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes, né? Tem que fazer coisas diferentes para atingir resultados diferentes. Aí no mês de agosto de 2021, nós abrimos a nossa segunda loja de doces, que até então tinha só da Renata. A gente abriu a minha loja de doces no iFood, pra gente ainda ampliar mais o nosso leque, porque, gente, por incrível que pareça, a gente tem pessoas que perguntam pra mim assim, mas por que você tem duas lojas de doces no iFood? Você sabia que tem pessoas que compram na minha loja que não compram na dela? E tem gente que compra na dela que não compra na minha? E é o mesmo produto. Exato. Entendeu? Mas só da pessoa ver um nome diferente, ver um nome diferente, ver uma logo diferente, ver uma outra opção, ela vai lá e acaba comprando. E pra gente é melhor porque a gente tem duas fontes, né, de entrada de dinheiro. Depois disso, aí passamos aí a loja crescendo e tal. De agosto a gente já vai pular para novembro de 2021. Não, novembro de 2021. Começamos com o nosso cardápio de Natal de novo, né? De novo, cardápio de Natal. Aí a mesma coisa, fizemos lá. Chocotone Beats, lembra do Brownie Beats? Agora a gente fez Chocotone Beats. Muito bom. Sobremesa na travessa, gente, ficaram lindos. Vocês vão ver as fotos aí. Ficaram lindos os nossos doces. Caixas presenteáveis. Caixa de presente, que a gente comprou uma caixa bem bonita e a pessoa escolhia o que ia dentro da caixa, montava a caixa para presentear. Foi caixas muito de brigadeiro personalizado. Gente, foi muito bom. Fechamos esse ano assim com muitas vendas, graças a Deus. Foi um ano maravilhoso. E aí, janeiro, agora já estamos em 2022, mais uma vez foi um mês muito bom de vendas pra gente. Sim. Começamos o mês assim, vendendo muito bolo. Até a gente achou estranho, porque a gente fez muito bolo no mês de janeiro. Muito bolo de festa no mês de janeiro a gente teve. Encomenda de casamento, encomenda de empresa, sabe? Nós tivemos uma encomenda pro Natal de 2021.
da Caixa Econômica Federal, né? Sim. Uma gerente que trabalhava na Caixa Econômica Federal entrou em contato, que ela já comprava com a gente, e aí entrou em contato e pediu um monte de Brownie Bits, assim, que a gente colocava numas latinhas, né? Uns 7, 8 Brownie Bits, assim, para presentear os funcionários que trabalhavam com ela lá, a equipe dela, tudo. Foi uma encomenda bem grande que a gente recebeu dela. E foi assim, a nossa primeira encomenda de empresa mesmo. Sim. Foi essa para a Caixa Econômica Federal. Foi bem bacana. Que mais aqui? Janeiro. E aí, em janeiro, vendemos bem, continuamos. Gente, foi bolo, viu? Foi bolo. De janeiro, fevereiro, março, o pessoal gostou de comemorar mesmo. O pessoal tava sem comemorar e aí foi uma comemoração danada. E aí, galera, chegou o quê? Chegou a Páscoa de 2022. E aí nós falamos assim, vamos o quê? Vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos trabalhar na Páscoa. Vamos. E aí, gente, é aquilo, mais investimento, mais curso, mais estudo, mais dedicação, compra de equipamentos, compra de suprimentos, testando casca de chocolate para ver se ia dar certo, acertar a temperagem, porque a gente fez a temperagem do chocolate. Fomos para lojas grandes de São Paulo, você que sabe, você que conhece lojas grandes, fomos lá para comprar as melhores embalagens, sabe, ter as melhores ideias, participamos de workshops lá também, para aprender melhor a fazer aquele Natal dos sonhos mesmo. Não, a Páscoa. Desculpa, a Páscoa. A Páscoa dos sonhos. A Páscoa dos sonhos, porque realmente o ano anterior nós não tínhamos trabalhado. Então nós precisávamos aí correr atrás daquele prejuízo, né? E galera, falo pra vocês uma coisa. Eu e a Rê, nós temos o mesmo pensamento do seguinte. Nós não vendemos algo que a gente não coma. Nós não vendemos algo que não é bonito, que não é apresentável. Por isso que os nossos doces são gourmet. São doces diferenciados, porque você já come o doce com os olhos. Você olhou pra ele, você já começa a salivar. Você já sente vontade de comer aquele doce. Então na Páscoa a gente investiu em pesado mesmo. Tanto que nós vamos deixar as fotos para vocês. E detalhe, pessoal, essas fotos que vocês vão ver dos nossos ovos de Páscoa, da petisqueira de Páscoa, barra de chocolate que nós fizemos, ovo brownie, nós fizemos o ovo de brownie. Ovos de colher. Ovos de colher. Bolo de cenoura, ovo com bolo de cenoura. Ovo com bolo de cenoura. Galera, essas fotos dos ovos aqui, nós tiramos com o nosso celular. Nós não contratamos fotógrafo profissional para tirar nossas fotos. Nós investimos em cenário, compramos peças, compramos coisinhas, nada assim muito caro, mas a gente foi. Jogo de luzes para melhorar o ambiente, para tirar foto, sabe? Então, tiramos foto mais ao ar livre, assim, né? Um ambiente de luz natural. Todas as fotos que vocês vão ver, foi tudo nós mesmos que tiramos. Buscar conhecimento, que eu falei pra vocês. Sempre a gente segue pessoas que são fotógrafos profissionais de comida. Tem muitos aí no Instagram e no YouTube também. E a gente lá aprendendo, estudando com eles, aprendendo e colocando em prática. E dá trabalho tirar foto, gente. Pra uma foto sair boa, você erra um monte. Mas quando a foto sai, fica show de bola. E galera, eu coloquei uma meta. Como a nossa venda do Natal não foi legal, eu falei assim, se eu vender 50 ovos de Páscoa, tá bom, né? A gente colocou uma meta que a gente não tinha noção, né? Porque na Páscoa passada a gente não tinha trabalhado. Colocamos uma meta assim. Se eu vender 50 ovos de Páscoa, tá bom. E galera, surpreendeu a gente. Nós, só de ovos de Páscoa, nós vendemos 147 ovos de Páscoa, galera. Foi muita coisa. Gente, vocês têm noção? Fora as barras recheadas, fora as caixas de brigadeiro, fora os mini ovos na petisqueira. Os mini ovos, gente, barra de chocolate. Isso aí não deu pra contar. Não deu pra contar. A gente tem até uma pasta que a gente tá guardando até hoje. Todas as notinhas de quem comprou com a gente, é um bolo assim. Eu vou ver se eu acho a foto da parede que tá os pedidos na parede. Se eu tiver essa foto, eu vou procurar ela. Se eu tiver essa foto, eu vou colocar pra vocês, da parede cheia de pedido.
Porque para nós era um sonho aquilo, a gente só via isso em grandes confeitarias, em grandes nomes, fazendo com a parede lotada de encomenda, assim, de pedido e tal, de comanda de pedido. E a nossa parede ficou lotada, mas gente, olha só, nós trabalhamos 22, 23 horas na semana da Páscoa, galera, nós não dormimos. De tanto que a gente trabalhou. A gente dormia 1 hora, 2 horas, assim, era um corpo quebrado, a gente se sentia quebrado, assim, sabe? Mas a gente, vamos lá, vamos fazer, vamos dar o nosso melhor. E todo mundo recebeu, assim, o nosso melhor ovo mesmo. O melhor. Tanto o que, melhor assim, ovo que a gente podia produzir. A mãe da Rê ajudou a gente, o meu pai ajudou a gente fazendo entrega, o meu cunhado ajudou fazendo a gente entrega, eu fui fazer entrega para outro lado, cheio de sono, mas assim, a gente demos o nosso melhor, ficamos muito esgotados, literalmente, porque a gente ainda abria o delivery, ó pra você ver como é que era. Em alguns dias a gente não conseguiu abrir, não foi todos os dias, mas em alguns outros a gente conseguiu abrir o delivery e a galera pediu muito, muito, muito. Pedia muito essa petisqueira de mini ovos. Só pra você ter uma ideia, gente, na Páscoa, nós triplicamos o nosso faturamento no mês da Páscoa. Para você ter uma ideia. Então, assim, a gente trabalhou absurdamente. Mas foi muito trabalho. Mas, assim, foi muito recompensador também. Depois da Páscoa, a gente ganhou ainda mais cliente no particular. Sim. Né? Porque teve pessoas que comprou da gente para presentear outras pessoas com ovo de Páscoa. E como vai a nossa logo, aquelas pessoas que ganhou ovo de Páscoa viraram nossos clientes. Encomendaram mais, porque a gente fez também um pós-Páscoa. A gente ficou mais ainda falando, não, vamos fazer um pós-Páscoa. A gente viu várias confeiteiras grandes fazendo. Vai ter ovo de Páscoa até o final do mês. E vamos fazer também. A Páscoa foi bem no comecinho, né, de abril. E aí a gente falou, não, vamos também. Vamos, tem caixa de ovo aí, tem chocolate, tem braço aqui, bora fazer casca de ovo. Tanto que você que tá vendo a gente aqui no canal, e você é dessa época aí de Guarulhos que comprou ovo de Páscoa com a gente, escreve aqui nos comentários, se você tá assistindo o nosso vídeo, que eles são prova de que na semana da Páscoa eu tava igual correndo nas lojas de confeitaria, comprando mais embalagem, comprando chocolate, mostrando no Instagram, postando tudo nos stories pra galera, e encomenda chegando. Então se você é dessa época que tá vendo a gente aí, escreva aí nos comentários pro pessoal, porque foi muita correria, mas deu muito certo, gente, deu muito certo, graças a Deus, né? Trabalhamos demais. Isso, e aí nós... Aí aconteceu um problema, né? Assim, devido a essa exaustão de Páscoa, esse trabalho exagerado, eu fiquei muito doente, né? Tive um problema de saúde e não conseguia curar isso, e era uma coisa muito complicada e tal, e ficamos muito exaustos mesmo, né? O corpo ficou cansado mesmo. E vocês sabem, galera, que nós somos cristãos, né? A nossa família, exatamente. Nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, nós somos cristãos. E quando você trabalha para você mesmo, você trabalha muito mais do que quando você trabalha CLT. E a igreja que nós congregávamos, nós morávamos em Guarulhos e a nossa igreja era em São Paulo, era muito longe. E a gente não estava conseguindo frequentar os cultos, a gente assistia muito culto online, mas não era a mesma coisa de você estar presencial. E isso começou a afetar a gente também, porque a gente não conseguia participar. Vocês sabem que eu sou músico na igreja, eu canto, eu toco, a Renata também participava dos eventos lá da igreja. E a gente não estava conseguindo mais participar. E aí também problema de saúde, não só a Rê, mas eu também. Eu tenho hernia de disco, para quem não sabe. Então já estava afetando bastante a gente. E os vizinhos também, o bairro onde a gente morava era um bairro muito tóxico, sabe? Era vizinho com som alto de manhã, de tarde e noite, era bar na frente de casa. Então, assim, tinha muitos problemas e a gente não conseguia dormir direito, não conseguia trabalhar direito, era um estresse muito grande, a gente ficava muito irritado. E a gente estava orando a Deus para que Deus preparasse um lugar para a gente mudar de lá. Na verdade, desde quando a gente casou, a gente sempre quis morar fora de Guarulhos. Um lugar mais tranquilo. Um lugar mais tranquilo. A gente sempre quis mudar para um lugar mais tranquilo, desde quando a gente casou. Mas nessa época, a loja estava em ascensão, estava crescendo muito, mas assim, a gente estava naquele impasse. A gente nem conseguia sair de casa para ter uma loja física, né? Porque quem tem uma loja física sabe os custos que é, o trabalho que é. Você é muito burocrático, é muito imposto que você paga, você tem que contratar pessoas. Então a gente nem estava com dinheiro suficiente para fazer essa transição, né? E a gente também não estava conseguindo mais viver naquele ambiente que a gente estava morando. Foi onde a gente começou a orar, pedindo a Deus para que Deus preparasse um lugar para a gente vir morar.
E toda vez que nós víamos pra cá, que os pais da Rê já moravam aqui em Arthur Nogueira, gente, a gente melhorava, a nossa saúde ficava melhor. A gente dormia super bem a noite inteira. Exato. Até o Theo, ele ficava bem, porque o Theo ele ficava muito preso nessa época lá, porque a gente sempre deixou ele separado da parte da loja, né? Então, por ter muita perturbação de música alta e tudo mais, ele ficava muito estressado, ele tinha muita crise de ansiedade, a alergia dele atacava demais. E quando a gente vinha pra cá, até ele ficava bem de saúde. Ficava calminho, de boa. Mas toda vez que a gente voltava, pra você ter uma ideia, ó como é que a gente fala que cachorro não percebe as coisas, percebe sim, gente. Quando nós estávamos voltando pra Guarulhos, que a gente passava por uma ponte pra entrar na cidade, o Theo já ficava agitado, começava a latir, ficava agitado, começava tudo de novo, né? Então a gente ficava, a cada 15 dias nós estávamos aqui, aí a gente vinha para ficar 2 dias, acabava ficando 4, acabava ficando 5, né? A gente não queria ir embora. Não queria ir embora, a gente queria correr mesmo de lá, sabe? Por tudo isso. E aí orando a Deus, para Deus preparar um lugar pra gente vir, e foi que no mês de junho agora de 2022, o pai da Rê andando aqui pela vizinhança e viu uma casa para alugar, que é essa que a gente está morando hoje, e aí orando a Deus, e a gente tinha um outro impasse. Como é que eu vou mudar? Né? Dinheiro e tudo mais. Foi onde a gente vendeu a nossa moto, né? A gente tinha uma moto quitada, aí eu vendi a moto, já tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Foi aonde, um pouquinho antes disso, na Páscoa, foi aonde surgiu o curso de gestor de delivery. Isso. Que a gente comprou, gente, esse curso. Com o dinheiro da Páscoa também, a gente pegou uma parte para comprar. A gente pegou uma parte e compramos esse curso, que não foi barato esse curso, foi salgadinho esse curso aí. Mas nós investimos mais uma vez o quê? Em conhecimento, galera. Por isso que a gente consegue ajudar vocês hoje, tá? E aí nós compramos esse curso, estudamos ele, onde a gente está conseguindo também ajudar, graças a Deus, bastante pessoas hoje já têm procurado o nosso trabalho para gestor de loja, na análise de loja. E aí nós vendemos a nossa moto para também custear uma parte da mudança e viemos para cá. E aí aqui na cidade, né, saímos de Guarulhos, que é mais de 1.200.000 habitantes, se eu não me engano, para uma cidade de 60.000 habitantes. A diferença é muito grande. E aí nós começamos o quê? Do zero novamente. Né? E até o sonho desse canal também, né? A gente já tinha tentado antes, mas devido àquela correria, aquele estresse, a gente não conseguiu tirar do papel. E Exato. Aqui já conseguimos fazer acontecer o canal, né? Pois é, a gente até esse vídeo que vocês viram aí, que eu postei dos doces, da gente vendendo na rua, é no nosso antigo canal, que era o nome da loja, né? Que era o antigo canal, mas pela correria a gente não conseguia. Como eu falei pra vocês, as entregas em Guarulhos eram muito longe, sabe? Tinha entrega que eu levava assim 40 minutos pra chegar no lugar e mais 40 pra voltar. Então era muito longe as entregas, porque a cidade era muito longe, né? Então a gente não tinha tempo para fazer, a gente estava muito sobrecarregado. E aqui, graças a Deus, a nossa saúde melhorou, a saúde da Rê melhorou, a minha saúde melhorou, a saúde do Theo melhorou, né? No modo geral. A gente tem mais paz, mais tranquilidade, Exato. sabe? Porque nem tudo é você vender, nem tudo é você, sabe, ganhar dinheiro. Porque a paz da gente não tem preço. Exatamente. Né? Então é melhor você reduzir um pouco, puxar o freio, né? Viver uma vida mais tranquila e ter sua paz, ter sua saúde, do que você ficar só naquela correria, naquele estresse. Tem pessoas que são acostumadas, né? Tem pessoas que não tem nenhuma crise, né? Que estão bem habituadas com esse estresse da cidade grande. Não sente aquilo como um estresse. Exato. Mas pra nós nos afetava demais. Foi aqui na cidade que a minha loja virou super restaurante, foi? Foi aqui. Sim. Foi aqui na cidade que a minha loja virou super restaurante. Ela já estava com desempenho bom em Guarulhos. Quando a gente veio pra cá, ela continuou com desempenho legal. E as nossas 2 lojas no iFood hoje são super restaurante. Né? Então, aí nós voltamos, como eu falei pra vocês, voltamos a exercer as nossas coisas na igreja, né? Porque aqui é tudo muito perto. Então a igreja que a gente está congregando hoje, eu toco lá, eu canto, a Renata também ajuda lá, tem os trabalhos dela que a gente faz, a parte, né, com o evento de mulheres, tudo mais lá na igreja. Então assim, gente, a gente só tem tido coisas boas aqui, morando aqui na cidade. Por mais que a cidade é pequena, tanto que a gente atende 2 cidades hoje. A gente atende a cidade de Arthur Nogueira e a cidade de Cosmópolis, que juntando as duas deve dar mais ou menos uns 140.000 habitantes.
Guarulhos é mais de 1.200.000 habitantes, olha o tamanho. E a gente nem atendia Guarulhos inteira, a gente não atendia atendia, só uma pequena só parte. atendia um pedaço, a gente atendia 10 quilômetros de Guarulhos só. Né? Então, aqui a gente atende as 2 cidades. Temos crescido a cada dia, vocês viram aí nos vídeos anteriores que o nosso faturamento tem aumentado cada vez mais, a gente tem recebido cada vez mais encomendas de bolo de festa aqui na cidade também, está começando a aparecer isso, cada vez mais encomendas. Então, gente, esse foi, né? Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Só isso mesmo, já foi bastante tempo. Já foi bastante tempo. Então, esse foi o vídeo da explicação para vocês do porquê que nós mudamos de Guarulhos, por que a gente começou, como que a gente começou, o que a gente já fez. E mostrar para vocês as imagens, né? Que eu acho interessante também. Às vezes a gente olha, né, uma pessoa evolução, né? Isso, que já tá numa caminhada mais avançada que a gente, fala, poxa, nunca vou chegar naquele resultado. Ou então fala, nossa, o meu resultado é tão pequeno, tão feio, né? Mas não, gente, cada pessoa tá na sua caminhada, né? Tá no seu processo. Então a gente mostrar todo esse passado para vocês também é uma forma de ajudar e de inspirar vocês, né? Não que o nosso trabalho seja perfeito, porque ainda tem muito a melhorar, né? Sempre tem o que melhorar. Até as pessoas, confeitarias que estão acima de nós, confeiteiras muito famosas, que inspiram a gente, inspiram o nosso trabalho, elas ainda melhoraram também nesse tempo, nesses 2 anos que a gente acompanha elas também melhoraram muito o trabalho delas. Então é isso, pessoal. A gente quis mostrar para vocês, contar essa história, né? E também mostrar para vocês toda essa evolução, esse crescimento, para vocês verem que não é fácil para ninguém, né? Mas que é totalmente possível. Totalmente possível. De dentro da sua casa, você conquistar a sua independência financeira, Exato. você alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Não é fácil, pequenininho, dia após dia você vai, né, conquistando ali, mas é super possível sim. E mais uma grande conquista para nós, além da nossa segunda loja ter se tornado um super restaurante aqui na cidade, um pouco mais de 1 mês de canal aqui no YouTube. Essa semana o nosso canal monetizou. Isso. Graças também, né, primeiramente a gente agradece a Deus, né, aos nossos familiares que ajudam a gente nisso, que nos apoiam, né, a Rê que trabalha aí também bastante, mas também a vocês. Todos vocês que estão aí nos são inscritos no nosso canal, que apoiam o nosso trabalho, que recomenda a gente, que deixa o seu comentário aqui quando a gente fala para vocês, a gente responde todo mundo, que compartilha os nossos vídeos com outras pessoas, né? Então, tem acontecido coisas muito boas, tem muitos desafios, como vocês viram, já tomamos decisões erradas, uma delas de não trabalhar na Páscoa, já fizemos doce que não vendeu, como foi o brownie branco, né? Que a gente fez o brownie blonde, não saiu, porque o público não gostou, assim, não é tão vendável, né? Tem os seus públicos, mas onde a gente morava não saiu. Então, assim, erros e acertos constantes, pessoal. Então, o que a gente passa para vocês é não desista. Tá difícil? Persista, sabe? E eu fico bem lisonjeado quando vocês falam que eu e a Rê somos inspirações para vocês. Porque a gente também tem pessoas que são inspirações para nós. Com certeza. Né? Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigado, né? O nosso muito obrigado. Obrigada. Que vocês continuem aí assistindo nossos vídeos, nos ajudando, nos apoiando sempre. Porque tudo que nós fizermos aqui, pode ter certeza, gente, é o que a gente vive, é a nossa realidade. A gente nunca vai mostrar coisas irreais para vocês. Nós sempre vamos mostrar para vocês o que dá certo, o que não deu certo, os momentos bons e os desafios da vida nós vamos mostrar para vocês também, tá? Então fica aqui o nosso registro, né, Rê? Sim. O nosso abraço. Sim. E você que está chegando aí agora, vendo esse vídeo, se inscreva nesse canal, badala esse sininho para você receber todos os vídeos, tá bom? E compartilhe com mais alguém aí, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Beijão para vocês próxima. e até o próximo vídeo. Tchau!